Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa. Gratidão, antes de mais nada, né? Gratidão a você que está sempre aí, fazendo companhia, nesse horário da madrugada, 2 da manhã. Para você que também ouve ou assiste num outro horário pelo canal do YouTube. Gratidão a você. Sempre, sempre, muita gratidão. E para você, né, que está chegando aí pela primeira vez, para você que está passando aí, tá ouvindo ou a rádio ou o meu programa agora aqui às 2 da manhã e você não estiver podendo anotar o meu número de celular, que daqui a pouquinho eu vou passar, você grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta Sidney Rosa. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, você vai me encontrar no meu canal no YouTube. Lá estão todos os programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Esse daqui a pouquinho vai estar lá também. E aí você poderá assistir, poderá ouvir num horário mais conveniente para você. Então, se você não pode anotar aí, grava o meu nome, Terapeuta Sidney Rosa. Procura lá no canal no YouTube e você vai me encontrar, tá bom? Eu trabalho com base na psicanálise, eu sou psicanalista. O meu trabalho é um trabalho de autoconhecimento, né? Eu trabalho com o entendimento de que quanto mais nós nos conhecermos, quanto mais autoconhecimento sobre nós tivermos, mais possibilidades a gente vai ter, né? A gente vai ter as possibilidades de entender aonde está o nosso poder, aonde está a nossa força, aonde estão os nossos talentos e principalmente, aonde estão tudo aquilo que tem feito você não prosperar. Porque a prosperidade é sua, a prosperidade é nossa, a prosperidade é de todos nós temos o direito à prosperidade, todos nós. O que a gente faz muito é nos autossabotar. O que a gente faz muito é deixar que o nosso inconsciente comande a nossa vida e esse inconsciente não está a fim de prosperar. Porque ele tem lá um monte de gravação dizendo, por exemplo, de que dinheiro é sujo, de que o reino dos céus é dos humildes, se eu ficar rico eu não vou para o céu. Lá pode ter uma informação que aquele seu parente ficou podre de rico. E aí você ouviu isso lá enquanto era criança e agora na tua fase adulta você carrega essa lembrança dessa fala e você não quer ficar rico, porque se você ficar rico você vai apodrecer, né? Então são crenças que estão no nosso inconsciente, são crenças que vão nos limitando. E à medida em que a gente vai tendo consciência disso que está ou que estava inconsciente, à medida que eu vou tendo a consciência, eu vou mudando esse trajeto. Eu começo a mudar, né? Eu entendo que, eu não preciso não, eu nem posso ficar preso a essa crença. Essa crença que era do meu avô, essa crença que era do meu bisavô, essa crença que era da minha mãe. E que para essas pessoas serviu, né? Essas pessoas se utilizaram dessas crenças para alguma coisa. Então para elas foi bom isso ou não foi, mas elas entendem que para elas era assim. Mas você não precisa e não deveria carregar essa influência. Você não deveria carregar esse padrão mental. Então, nesse meu trabalho com a psicanálise, a gente vai aprofundar esse entendimento, a gente vai passear aí por toda a tua fase infantil, entendendo quais são as crenças que você tem no teu inconsciente que estão te limitando. Que estão te limitando financeiramente, que estão te limitando profissionalmente, que estão te limitando muito nos relacionamentos. Né? Por que está tão difícil assim esses relacionamentos? Por que é que não está rolando aí o relacionamento bom para você?
Por que é que toda vez o relacionamento ele anda e daqui a pouco vira de ponta cabeça e dá ruim e termina e a coisa não flui? Porque você próprio, você própria faz isso acontecer. É uma má notícia essa? Ou é uma boa notícia? Você faz com que o teu relacionamento não dê certo. Não é ninguém, não é o outro, não. Por que que você atraiu esse semelhante? Por que que você atraiu esse padrão para se relacionar? Para não dar certo. Porque tem algo aí no teu inconsciente que diz que casar não é bom, que marido não serve para nada, que mulher não é bom, né? Um monte de coisas que a gente ouve enquanto criança, que a gente fica ouvindo e vai repetindo essas falas, e isso vai entrando no nosso inconsciente. A criança não tem filtro, para entender que muitas vezes aquilo que o adulto está falando é apenas uma forma de falar. Às vezes é sim todo o sentimento desse adulto, toda a angústia dessa mãe, todas as mágoas dessa mãe, desse pai, que fazem com que ela fale e que ela haja de uma maneira muito agressiva, muito negativa com relação aos relacionamentos. E você, criança, ficou ouvindo, ficou assistindo, ficou vendo tudo isso. E tudo isso está gravado aonde? No seu inconsciente. Está gravadíssimo, está gravadinho aí no teu inconsciente. Sem você perceber, você faz ou não faz movimentos exatamente para que não dê certo. Porque a informação que você carrega de alguém muito importante, por exemplo, a sua mãe, a sua avó, né, uma pessoa mais velha que você confiava, que você gostava, que você acreditava, uma pessoa mais velha que cuidava de você, e você ouvia essa pessoa falando sobre isso, né? Então você grava, isso está gravado nesse teu inconsciente, sem você saber que está. Se eu te perguntar agora, você não gosta de dinheiro? Você vai dizer, claro que eu gosto, trabalho pra caramba, estou sempre tentando ganhar mais. Você não quer um relacionamento? Claro que eu quero, é tudo que eu quero, é tudo que eu venho buscando, né? Então, racionalmente, você quer. Racionalmente é o que você quer, é o que você busca. Mas o inconsciente atua 90% das nossas ações. O inconsciente atua em 90% das nossas ações. É muita coisa. E se a gente não tem consciência disso, a gente vai continuar fazendo exatamente igual. Por isso que você repete tantos padrões. Por isso que está sempre dando errado. Por isso que sempre a coisa não flui. Tem tudo para fluir, tem tudo para dar certo, tem tudo para acontecer de uma maneira saudável, próspera, e não acontece. Por quê? Porque você próprio, você própria, bloqueia esse fluxo pelo teu movimento inconsciente, né? Esse é o entendimento da psicanálise, né? A psicanálise vai olhar para isso, a psicanálise vai entender que nós temos um inconsciente e que esse inconsciente movimenta a nossa vida. Então esse é o olhar da psicanálise e é o olhar que eu trabalho, que eu mais trabalho dentro dos meus atendimentos, dentro do meu atendimento terapêutico. Agora eu trago também o entendimento das constelações. As constelações familiares também olham para todo esse passado, né? Porque ela olha para a ancestralidade, para todas essas pessoas que pertencem à nossa ancestralidade e tudo aquilo ou aquilo que aconteceu lá atrás, com os teus avós, com os teus pais, com os teus bisas, com os teus tataravós, enfim, aquilo que aconteceu lá pode estar reverberando na sua vida. Pode estar reverberando, não na mesma influência que o inconsciente da psicanálise, de uma outra maneira, pelo campo morfogenético, morfológico,
isso vai acontecendo na nossa vida. Então eu também entendo isso e também trabalho com as constelações. É um trabalho fantástico, maravilhoso, que traz muita clareza em alguns momentos, em alguns aspectos, do que tem por trás, do que está por trás dessa confusão, dessa turbulência, o que tem por trás desse emaranhamento que é a sua vida, né? As constelações trazem, elas poderão trazer, em geral elas trazem uma clareza muito grande, né? Uma clareza onde a gente consegue enxergar, onde a gente consegue ver aonde é que estavam, né, essas travas, onde é que estava esse processo, onde estava o nó, né, desse processo. Então a gente faz a constelação, esse nó se afrouxa. Às vezes ele é até desfeito, mas ele é no mínimo afrouxado, né, para que você depois possa ir lá, continuar entendendo e separando aí essas linhas e desfazendo esse nó. Porque, claro, sempre vai necessitar, sempre vai precisar da sua parte, sempre vai precisar da nossa parte, em qualquer processo terapêutico. O processo terapêutico, ele traz clareza, o processo terapêutico vai te mostrar, algumas vezes ele vai até desbloquear, mas fica uma parte que é a nossa parte. Como adultos, né, como adultos que nós somos, de sustentar aquilo que a gente estiver vendo, aquilo que você estiver ouvindo do terapeuta. Você vai ouvir, você pode ou não entender, você pode ou não aceitar. Se você entender, se você aceitar, você tem a possibilidade de fazer diferente. Então essa é a sua sustentação como adulto, é você fazer a sua parte. Como adulto, você vai fazer a sua parte no processo. O processo terapêutico, seja por que linha for, ele vai te mostrar. Ele vai chegar e vai trazer aqui para você com clareza. Olha, consegue ver agora o que estava acontecendo? E aí, se você conseguir, você vai dizer, sim, agora eu vejo. E aí, daí para frente, é você que faz o movimento de mudar, de alterar isso, né? Então esse é o meu trabalho, essa é a base do meu trabalho, né? Essa é a base da psicanálise. A psicanálise entende que tem esse inconsciente, a psicanálise entende que tem esses vínculos mentais, esses padrões mentais a quais nós podemos estar vinculados, e a gente precisa se desvincular disso. Esse é o trabalho, né? Esse é o trabalho terapêutico, a gente se desvincular disso, a gente ter muito mais entendimento do que a gente tem hoje. Talvez você já tenha algum entendimento, mas precisa melhorar, precisa expandir um pouco mais esse entendimento, né? É fundamental que você consiga expandir essa visão, que você consiga olhar, né, de uma forma mais abrangente para tudo isso. Porque esse vai ser um movimento, esse poderá ser um movimento, o grande movimento de transformação na sua vida, né? Eu trabalho também com a hipnose, né? A hipnose também é uma ferramenta fantástica, que agiliza, que acelera muito o processo terapêutico. Como psicanalista, eu utilizo a hipnose, sim, mas eu utilizo a hipnose como uma ferramenta de auxílio, né? É uma ferramenta auxiliando. A gente sempre vai, né? Eu como psicanalista sempre irei percorrer o caminho emocional. Existe um caminho emocional para você estar, para você ser quem você é, para você estar do jeito que você está, para você ter as fobias que você tem. Existe um caminho emocional para estar do jeito que está. Com a hipnose, muitas vezes, dependendo da questão, uma sessão de 20 minutos transforma completamente isso que você está, essa forma que você está, isso que você está sentindo. Muitas vezes, não é raro,
numa sessão de 20 minutos de hipnose, você sai completamente transformado. É plenamente possível isso, né? Mas eu não trabalho dessa maneira, porque senão a gente está apenas deslocando a questão principal, a causa, né? A gente está deslocando apenas o sintoma e não está olhando para a causa, não está olhando para a raiz. Então, por isso eu vou sempre percorrer o caminho emocional para a gente chegar no entendimento de onde nasceu, por que nasceu, de que maneira isso se deu, né? Para que você tenha clareza, e aí sim, a partir daí a gente vai trabalhar, a gente poderá trabalhar com a hipnose para que a gente agilize o processo, né? Para que a gente agilize o processo terapêutico, mas não sem antes percorrer esse caminho emocional. A hipnose, ela é absolutamente segura, não tem nenhuma, não se tem que ter nenhum receio. Óbvio que eu estou falando por mim, né? Existem excelentes advogados e advogados que não são boas pessoas. Existem excelentes médicos e existem médicos que não são boas pessoas. Isso é em toda a área e, claro, na hipnose também. Se você tiver confiança, se você tiver uma boa indicação, se você confiar na pessoa com quem você vai fazer a hipnose, ela é absolutamente segura, né? Ela é absolutamente segura. E eu sempre trabalho com a hipnose de uma forma terapêutica, né? Eu não uso a hipnose para fazer show, para fazer showzinho. Isso para mim só denigre a imagem da hipnose, né? Só denigre, no meu conceito, no meu entendimento, tá? Então não trabalho com showzinho, né? Eu trabalho terapeuticamente para ajudar você a sair do teu processo, a encontrar o melhor de você, né? Dessa maneira, aí sim eu entendo a hipnose como uma excelente, fantástica ferramenta, tá? Então eu utilizo psicanálise, eu utilizo as constelações e eu utilizo a hipnose, né? Na parte técnica, vamos chamar assim, e na parte energética, na parte espiritual, porque eu também entendo que a parte espiritual atua muito mais do que a gente imagina na nossa vida. A parte espiritual atua muito mais do que a gente imagina na nossa vida. Então, espírita que eu sou, espírita que eu sempre fui, nasci espírita e sou até hoje, então eu não deixo de olhar para esse lado, porque ele tem uma influência enorme na nossa vida. E aí, em geral, eu vou utilizar, fora o meu processo intuitivo, fora a minha intuição, fora as minhas percepções, eu vou utilizar o Reiki. O Reiki é uma técnica energética, é uma técnica terapêutica, é uma técnica japonesa, uma técnica descoberta por um japonês, que ela não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, absolutamente nenhuma. Se tivesse, muito provavelmente eu não usaria, né? Eu só uso o Reiki, gosto muito do Reiki, porque o Reiki não tem vínculo com absolutamente nenhuma religião. Quem descobriu o Reiki foi Mikao Usui, que era um comerciante lá no Japão. Ele sim era budista, como japonês, tinha uma tendência ao budismo, mas o Reiki não tem essa relação nem com o budismo nem com nenhuma outra religião. Então por isso que eu utilizo. E é uma técnica energética fantástica, absolutamente poderosa, muito simples, e talvez até por essa simplicidade dela, ela seja absolutamente poderosíssima e muito transformadora, extremamente transformadora. Então eu utilizo o Reiki tradicional japonês, o Reiki xamânico, né, que utiliza o entendimento xamânico, o xamânico indígena, né? Xamânico não precisa ser necessariamente indígena. A palavra xamã
ela vem, só para a gente ter uma ideia, né? A palavra xamã, ela vem lá da Sibéria, lá da Rússia, e ela tem o significado de o grande mestre, um mestre interno, né? O teu grande mestre interno, a tua grande sabedoria interna. Então não precisa ser necessariamente indígena. O xamanismo que eu trabalho, o reiki xamânico que eu trabalho, é sim o indígena, né? Mas não precisa ser, não precisaria ser. Tem pessoas que trabalham com xamanismo sem ser necessariamente o indígena, né? Mas o que eu trabalho é sim também o indígena. Então eu trabalho com o reiki tradicional, com o reiki xamânico, eu trabalho com a energização xamânica, que também é um processo de limpeza espiritual profunda, e que eu utilizo bastante também nos meus atendimentos. Então eu utilizo essas duas bases, a psicoemocional e a energética espiritual, né? Então essa é a base do trabalho, né? Entendendo que a gente carrega uma bagagem psíquica emocional grandiosa, uma bagagem inclusive pesadíssima muitas vezes, e também a parte espiritual, a parte energética, né? Que tem uma atuação muito grande na nossa existência. Então, essas duas áreas precisam estar equilibradas. É importante que elas estejam equilibradas. Aliás, é fundamental que haja o equilíbrio. Então, eu trabalho no entendimento de que nós temos que equilibrar essas duas áreas da nossa vida. Então, esse é, em geral, a forma com que eu trabalho no meu dia a dia, né? Eu faço sessões de 1 hora ou de 1 hora e meia. A sessão de 1 hora e meia, em geral, a meia hora final, ela é uma meia hora de energização, onde eu vou utilizar, em geral, o reiki tradicional, posso usar o xamânico. A energização xamânica é uma outra sessão, né? Ela é fora da sessão normal de terapia, né? Essa sessão de 1 hora ou de 1 hora e meia é uma sessão de terapia. Então, na sessão de 1 hora e meia, a meia hora final é a aplicação dessa técnica energética, que em geral é o reiki. Na sessão de 1 hora, às vezes eu até reservo os 10, 15 minutos finais da sessão também para fazer uma aplicação energética. Quando eu sinto que a energia espiritual do meu cliente, da pessoa que está ali comigo, está muito densa, né? Tá muito pesada, está muito carregada, então a gente faz ali uma sessão mais curtinha, de 40, 45 minutos, e os 15 minutos finais a gente utiliza o reiki. Ou então a sessão de 1 hora e meia, onde a gente faz 1 hora da técnica, né, psicanalítica, e a meia hora final da energia do reiki. Eu também trabalho com a constelação. Se você quiser apenas uma sessão de constelação, sem precisar necessariamente fazer terapia, também atendo. Se você quiser fazer só hipnose, eu também faço, mas eu vou percorrer o caminho emocional. A gente vai falar sobre ele, eu vou te perguntar coisas, eu vou pesquisar como que é a tua vida no geral, como que foi, o que você lembra, quais são as tuas memórias da infância principalmente, para que a gente possa entender o caminho emocional disso que você quer tratar. E aí fazemos a hipnose, sem necessariamente aprofundar a terapia, o processo terapêutico, mas sem deixar de olhar pro caminho emocional. Eu fico à sua disposição. Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, em São Paulo, zona norte de São Paulo, bem em frente ao metrô. Você saindo do metrô, em meia hora você está no meu espaço, em 3 minutos você está no meu espaço, que meia hora. Você saindo do metrô, em 3 minutinhos você está no meu espaço. E bem em frente ao metrô Tucuruvi. O meu celular, 11 98670 6023, 98670 6023. Não é esse, 98670 6310,
986706310. Me encontra no YouTube, lá vai ter o meu telefone passando ali o tempo todo e você consegue me encontrar. Sidney Rosa Terapeuta, eu te espero domingo que vem às 2 da manhã, aqui na Vibe Mundial. Até lá.